Olá, gente. Opa! Tá bem torto. Arruma aí. Oi, gente. Vamos fazendo os ajustes. Hoje o negócio tá corrido. É. E aí, já tem alguém Eu quero um filtro. ao vivo aí com a gente? Tem um filtro, gente. Oi, Tuane! Menina, quanto tempo a gente não se via? Deixa eu botar um filtro pra não assustar você. Ah, não, esse tá ruim, Rafa. A gente já tá com saudade da galera. Nossa, esse ficou dourado. Deixa eu ver aqui. Não, Carol tá inventando moda aqui. Vou fazer o do coração, Rafa. O que é isso? Ah, sim, ficou bom. Aqui tem uns coraçõezinhos aqui, ó. Eu não passei corretivo porque eu botei na conta que eu ia usar um filtro. Oi, Evelyn! E aí, galera? Hoje o dia tá super corrido. Eu acabei de chegar do hospital. E aí, a gente teve que organizar as coisas correndo aqui para poder começar a nossa conversa, que eu tô super animado. Eu vou botar um corretivo Hoje, porque vocês merecem. hoje, Carol andou estudando aí essa semana. A gente vai ter várias coisinhas novas aí na live. A gente conseguiu separar algumas fotos, alguns slidezinhos com informação que vão aparecer. Então, você tá assistindo aí, prepara que vai ter várias situações pra gente dar print, tá? Vão ter algumas... Não cria tanta expectativa neles, não. Vão ter algumas situações aí pra dar print. Oi, Maju, isso aí. Isso aí, a ideia de trazer esse tema, né, de consciência social na infância é bem isso que está acontecendo no mundo agora. As coisas, né, que vinham piorando ao longo dos últimos anos, né? Como é importante que as nossas crianças elas tenham essa proatividade social, né? Elas tenham esse desejo de participar das atividades de solidariedade e tudo mais. Não, e por exemplo, tudo isso que está sendo discutido de racismo agora, gente, se na infância a criança entende conscientização social, dentro de conscientização social está empatia. Então os níveis de racismo, a forma como a criança lidar ia ser completamente diferente. Então a gente resolve um problema lá na infância. Isso aí. Então a gente tem um roteirinho aqui, igual a gente vinha fazendo, pra gente não se perder, mas tem muita coisa boa, tá? Aí, como de sempre, esperar aí a galera chegar. Convida, gente. Pra gente acelerar, aí esse processo. Manda o aviãozinho aí pra galera, convida o pessoal aí pra assistir isso com a gente, porque é muito importante, não é só pra quem tem filho não, tá? Se você trabalha com criança, se você conhece, né, pessoas que têm criança em casa, chama para participar com a gente, porque a gente vai dar muita dica de como desenvolver isso. E eu estava fazendo as pesquisas, né, sobre o tema, e não tem muita informação sobre consciência social na infância na internet, sabia? E muitas pessoas até perguntaram pra gente o que é consciência social na infância. E vamos conversar sobre tudo isso, tá bom? Então, manda o aviãozinho aí pra galera chegar, já tem bastante gente entrando. Pra gente começar nosso bate-papo, tem bastante coisa pra gente falar, bastante coisa interessante. E por favor, interajam com a gente. A gente precisa que vocês mandem perguntas, experiências e tudo mais. Vou sumir com o roteiro. Como é que volta? Ai, graças a Deus, gente, porque eu sou uma pessoa meio ruim pro digital. Aí eu achei que eu tinha sumido com o roteiro. Pronto, não, tá tudo sob controle, tá? Gente, interage, tá? Conversa com a gente. Nunca é cedo demais pra começar a conversar sobre consciência social na infância. Eu tô vendo aí Arthurzinho, pai de... Os pais de Arthurzinho, que é uma criança de 2 anos, que vai fazer 2 anos, na verdade. Então, assim, já é o momento de começar a conversar sobre consciência social. Ô, Jéssica, escreve consciência social na infância aí pra gente, pra eu fixar aqui, que vai ser o tema. Simbora! Cadê? Manda o aviãozinho aí, gente, pra gente chegar a 20 pessoas aqui, pra gente bater o nosso papo, que é importantíssimo. Oi, tio! Meu tio Cláudio tá aí, ó. Cheio de neto. Tá cheio de neto, é importante ouvir sobre isso, hein? Vamos começar? Simbora.
Vamos lá, pera aí que eu tô aprendendo esse negócio. Gente, diga lá, a gente tá usando filtro na live, fixou o tema da live. Vai ter capa na live, não fui eu que fiz, foi Jéssica, muito obrigada, amiga. E vamos ter o quê? Tipo slides, cara. Isso gente, aí. Envia um aviãozinho, por gentileza. Eu não sei como é que funciona, mas a gente vai fazer tudo dar certo aqui. Oi, Ellen, a gente vai falar de consciência social, amiga. Não vai embora, não. Fica que o tema é bom. Vamos lá. Manda aí pra gente. Vocês já ouviram falar nesse termo? Vocês já ouviram falar em consciência social? Ou é a primeira vez que você está ouvindo falar disso? Porque a gente percebeu que muitas pessoas não sabiam, muitas pessoas não conheciam essa palavra, tá? Então, diz aí pra gente se você já ouviu falar, diz pra gente se você já ouviu, o que você acha que do que se trata, manda um pouquinho aí da sua experiência com esse termo, consciência social na infância, tá? Vamos, Carol. Bota o primeiro slide, Rafael. Ih, já tem primeiro slide? Vamos lá, gente. Tem muita informação aqui. Primeiro é a primeira pergunta. A gente começa do início. O que é a consciência social na infância? Então, se prepara que a gente tá super tecnológico hoje e vai entrar slide aí, hein? Pera aí. Simbora. Consciência social na infância. Capacidade de fazer uma distinção moral entre o que é certo e o que é errado, tá? Olha que top, mas eu não consigo nem ler o que vocês estão falando, mas vai dar certo. Carol tá ligado aqui no celular dela. Então é isso, consciência social é isso, capacidade de você fazer uma distinção, né, moral do que é certo e do que é errado. E aí, é muito cedo para conversar sobre isso com criança? Qual é a idade que a gente começa a falar sobre isso com as crianças, né? Quando que é cedo demais, tarde demais? Quando é que a gente de fato precisa começar a introduzir esse assunto? E a verdade é que não existe idade para isso. Desde cedo, a criança tem que ser apresentada a esse universo. A criança tem que ser inserida na questão social. Ela tem que aprender o que é se importar com o próximo. A gente vai falar bastante de empatia, né? Como é que a gente ensina a criança a se colocar no lugar do outro, né? Como é que a gente estimula a criança a se posicionar de outra forma e a pensar diferente. E tem uma dica, tá aqui no meio do caminho que a gente vai falar mais pra frente, que eu amo e que a gente tem que fazer isso com as crianças. Consciência social tem ligação com viajar. Olha que legal. Mas calma que a gente não vai falar sobre isso ainda não, né? Pouquinho mais pra frente. Vai, Flor, o que você separou aí? Aí a gente evolui da consciência para consciência social. Então a consciência é a capacidade de fazer uma distinção moral entre certo e errado. Quando a gente passa para a questão de consciência social, a capacidade de desenvolver junto com quem você se relaciona, ambiente de trabalho, escola. Aqui aí entra a viagem onde você expõe seus filhos a conviver com outras pessoas. E aí nesse momento você começa a desenvolver a valorização dos direitos humanos. E aí com a interação harmoniosa e entendendo os direitos humanos, você começa a fazer um progresso social. Aí a gente precisa defender o nosso nicho, que é a nossa área de paixão, que é a criança. Qual é o benefício... Ai, muda o slide, Rafa. Qual é o benefício de começar... Aí, o que é a consciência social. Então, o anterior foi o que era consciência. Esse é o que é a consciência social. E aí, a próxima pergunta é: qual é o benefício de começar a conscientização social na infância? Quer falar? Claro. Então, por que, né, que a gente deve começar... Por que a gente deve falar isso tão cedo para a criança? Deixa eu voltar para a gente aqui que assim é mais fácil para ler.
Por que a gente fala disso desde cedo para as crianças, né? Por que é importante a gente trazer isso desde cedo? A consciência social é uma coisa que ela vai se aprimorando, ela vai amadurecendo. Então, quanto antes a gente começa a expor a criança, o adolescente e até o próprio adulto mesmo a desenvolver essa característica, mais forte ela vai ser no futuro. Então, se você pensa, estimular uma criança desde cedo a se importar com a causa social, isso significa que essa criança vai ser um adulto muito mais empático, um adulto muito mais posicionado na sociedade, um adulto com princípios, um adulto com caráter. Isso é muito importante. A gente vê a sociedade que a gente está vivendo hoje, como os noticiários são assustadores, né? Como existem pessoas cruéis. E, na verdade, isso tudo é falta de consciência social, falta de empatia. E isso é dever nosso, dos cuidadores, dos pais, de estimular isso na criança. Quando eu estava fazendo as pesquisas, muita gente estava relacionando a consciência social às escolas, mas não é dever da escola desenvolver isso. É dever de casa, é dentro de casa que você começa a apresentar esse universo para a criança. E a criança começa a se localizar nisso, tá? Deixa eu trazer um exemplo. Eu não sei se já está na hora do exemplo, mas hoje a gente está meio sem freio, a gente vai sair falando, tá? Então fica ligado aí, não desconecta não, para você não perder a linha de pensamento. E se não fizer sentido alguma coisa, pode perguntar, tá, gente? Isso aí. Eu pedi ajuda para um casal de amigos meus. Eles têm 2 filhos. Meus também. Um casal de amigos nossos. Obrigada. Eles têm 2 filhos. E eles são novinhos. Eu não sei a idade deles. Qual a idade deles? 5. A Dori não sabe fazer a melhor pose, né, pro negócio. Qual é a idade deles? Eu acho que eles têm... Gente, pera aí, tem um cachorro aqui no meio. É pra ficar assim, não. Eles têm... 5 e 8, mais ou menos. 5 e 8 anos. Não, um pouquinho mais. 7 e 9. Hoje. Pronto. Então, nessa faixa etária aí que vocês já ouviram. E desde cedo, eles foram sendo apresentados a essa realidade e foram aprendendo a lidar com isso. E eu fui conversar especificamente sobre isso com os pais e eu recebi um relato muito legal. A gente ainda não aprendeu a botar áudio aqui na live, mas eu vou compartilhar com vocês o que o pai dele falou com a gente. Mas só para vocês terem uma ideia, eles são novinhos e desde muito novos eles participam de algumas atividades. Ele é o de camisa azul, tá? Isso aí é lá no sertão, no mesmo sertão que eu e Carol a gente desenvolve trabalho de educação em saúde, né, e de consultas. E aí, quem tá sentado aqui de blusa branca é a mãe dele e ele participando. A mãe é pedagoga, ela estava ajudando, né, as crianças no desenvolvimento da pedagogia e tudo mais, e ele acompanha, ele tá ali, ó, prestando atenção, acompanhando o que está acontecendo e absorvendo os ensinamentos positivos dessa experiência. E sem contar o ambiente, que é completamente diferente do ambiente que ele vive. Esse é o mais velho, eu acho que hoje Ian tem uns 9 a 10 anos, e aí ele por ser o mais velho, ele... Na época que ele tinha uns 4 a 5 anos, ele convivia com crianças na Índia, o que já é uma experiência cultural muito diferente e muito enriquecedora para uma criança. E aí depois os pais começaram a desenvolver um projeto no sertão. Os pais são os responsáveis por uma escola um projeto de educação que a gente tem lá. Eles fazem a parte de educação, a gente de saúde. E aí... O que acontece é que a mãe sempre leva eles. E assim, eles participam das aulas com as crianças. Então é muito diferente da escola que eles estudam. Porque, pensa só, são crianças no sertão. O desafio que a gente teve quando a gente começou o projeto lá era que as crianças não conseguiam pegar um lápis. E crianças da idade dele. Então isso gera uma percepção de mundo muito diferente. Então assim... Imagina na cabeça de uma criança. Gente, se na nossa cabeça, a primeira vez que a gente chegou numa escola no sertão, numa aulinha, e a gente olhou para as crianças e eles não pegavam lápis. Gente, o lápis assim, que a gente pega assim, eles pegavam assim. Imagina para uma criança essa experiência, entende? Então é muito enriquecedora. E aí é um ponto de viagem, por exemplo.
Isso aí. Então, expor eles desde cedo, isso começou a trazer questionamentos na cabeça da própria criança e eles começaram a traçar uma linha de caráter, né, de preocupação social na cabeça deles. E da forma tão pura como a criança lidar com isso, muitas vezes comportamentos genuínos são criados naquele momento. E aí eu tenho mais algumas fotos aqui deles, eles participando lá da entrega de material para as crianças. Essa daqui é legal, eles assistindo a aula junto com as crianças. Eles participam das atividades, eles sentam na mesa com as crianças, brincam, tudo mais. A gente fazia uma farra lá, corria nessa terra aí, muito bom. E aí... E no início eles não conseguiam socializar tão bem. A cada visita que eles iam, gente, hoje eles chegam lá depois de acho que 2 anos de projeto, um pouquinho mais. Gente, e aí é muito interessante, porque eles conseguem tratar do mesmo jeito crianças que são completamente diferentes. E assim, às vezes a gente adulto tem essa dificuldade. Porque não é... A gente meio que setoriza dentro da gente. E a criança se aprende isso muito cedo na cabecinha dela. A gente é tudo igual, amigo, então vamos andar junto. Isso aí. E isso diminui drasticamente todas essas notícias absurdas que a gente está ouvindo hoje aí na internet, na mídia. Porque uma criança bem posicionada, uma criança que entende a realidade, que a realidade dela não é a realidade do próximo, que ela precisa aprender a lidar com essas diferenças, a gente diminui ansiedade, depressão, pensamento suicida, comportamentos abusivos, relacionamentos abusivos. A criança, ela entende de que ela é um indivíduo e ela precisa aprender a conviver com outras pessoas. E respeitar independente das diferenças. Isso aí. E aí, essa é uma foto muito interessante, essa foto que tá aí. Isso foi uma viagem que a gente fez. Se vocês verem lá no fundo, os 2 menininhos estão aí, um inclusive nas minhas costas. Foi a primeira vez que muitas dessas pessoas da foto estavam indo para uma viagem no sertão. E é legal como o comportamento de cada um é diferente, como que lidar com essa realidade tanto para uma pessoa mais velha quanto para uma pessoa mais nova. O retorno que a gente teve de cada pessoa que visitou, que foi lá com a gente, foi incrível, incrível. Mas... cadê? Agora como é que tira essa foto daqui? Não sei tirar foto. Aqui, ó, calma. Tem um xizinho, tá vendo? Mas o X acho que é do fixar, viu? Perdi o fixar, gente. Vamos lá. Acho que essa foto vai ficar grudada aí pra sempre. Consegui? Não sei. Fica aí, não importa, né? O importante é a foto tá ali. Simbora. Uma coisa importante quando eu conversei com os pais desses 2 meninos, ele me contou uma experiência que só confirma isso tudo que a gente está conversando. Depois das primeiras visitas no sertão, que eles foram, que eles participaram, que eles ajudaram, o pai falou para mim o seguinte, que num certo dia eles estavam em casa. E aí os 2 juntos, as 2 crianças, elas foram até o quarto delas, viram uma caixa de brinquedo que ficava debaixo da cama. Eles quase não brincavam mais com aqueles brinquedos, mas eram brinquedos bons. E aí eles voltaram e falaram pro pai assim: ô pai, essa caixa de brinquedo tá guardada. Por que a gente não leva essa caixa de brinquedo lá pro sertão para dar para aquelas crianças, para ajudar aquelas crianças? E aí os pais nem tinham pensado nisso. Eles não tinham pensado, poxa, vou tirar os brinquedos que eu comprei para os meus filhos para dar para outras crianças? Não vou fazer isso. Como é que meu filho vai entender isso, né? Como é que ele vai enxergar? Pô, meu pai tá tirando as coisas de casa para levar para lá. Mas olha que interessante. A iniciativa partiu da própria criança. E aí ela entende a importância de participar, a importância de doar, né? Ela sabe como aquilo está sendo enriquecedor para o próximo e como aquilo está sendo enriquecedor para ela. Isso é muito lindo, muito lindo. A questão da criança, gente, é que você pode falar algo para ensinar ela, mas a grande questão é que quando você
faz algo, mostra e a criança tem aquela experiência, pronto, gente. Esses meninos que há 2, 3 anos estão tendo essa experiência de consciência social, de conviver com crianças muito diferentes, em ambientes muito diferentes, cara, o que eles vão gerar na cabeça deles é pra sempre. Então é isso que a gente precisa começar a discutir. Educação não é um investimento a curto prazo, educação é um investimento a longo prazo. E isso que a gente está falando, gente, é educação. Porque a gente está falando de, daqui a 15, 20 anos, transformar a sociedade e transformar, gente, doenças que... A gente tem um monte de estudo que comprova isso, um monte de doença que reduz quando você tem essa consciência, sabe? Porque você convive melhor com você Principalmente mesmo. as doenças da mente, claro. né? Então, é garantido, isso é comprovado, que quem participa de ação social, quem doa, quem se voluntaria, essas pessoas, elas têm o menor índice de doenças mentais. Então, não é só agora que a gente já está um pouco mais velho que a gente vai procurar uma coisa para fazer. É nosso dever estimular as nossas crianças a se engajarem com o social. E quanto antes, melhor, gente. Por quê? Porque a gente está falando de algo que vai interferir no desenvolvimento cerebral de uma criança. Então, se a gente está falando num período que ele está numa fase muito ativa de formação e o cérebro da criança é entre os 5 anos e os 10 anos, cara, proporcionar, expor a criança a essas experiências, e, gente, podem ser experiências curtas. Isso já é um transformador para a criança, não só ali, mas que você vai colher fruto ali e principalmente a longo prazo. E aí a gente marcou 5 pontos de como desenvolver consciência social na criança, para na prática, gente, vocês conseguirem fazer esse negócio, né? Isso a gente já tá treinando para fazer com o Pedro, tá? Isso aí, porque às vezes a gente fala muito, né? Muita informação, a gente mostrou um sertão que é lá longe pra gente que tá em São Paulo, mas né, tem gente do Piauí aí tá um pouquinho mais perto, mas como é que a gente traz isso para nossa realidade? Independente de onde você tá, seja numa cidade grande, seja numa cidade super pequenininha, como que você consegue trazer a realidade da consciência social para dentro da sua casa? E falando bem a verdade, não só para as crianças, muitos adultos precisam começar a pensar sobre isso e a se envolverem nisso. Vocês vão ver, isso é uma coisa que eu e Carol a gente sempre conversa. Quando a gente começa a se importar com a dor do outro, a nossa dor diminui. Percepção da nossa dor. A percepção, né? Isso aí que você falou. A percepção da nossa dor, ela diminui. Quando a gente começa a se importar, a ajudar, quando a gente tira o nosso foco dos nossos problemas, das nossas preocupações e a gente começa a ajudar o próximo a também se desenvolver e crescer, a nossa percepção dos nossos problemas, ela muda totalmente. Agora, uma coisa que a gente precisa falar de consciência social, de empatia e tudo mais. Gente, isso não é teórico. Isso é prático. Então, assim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o benefício é muito maior. E aí, outra coisa que eu queria falar, a gente sempre gostou muito desse tema, mas a gente acha que a autoridade hoje no Brasil de consciência social, principalmente na infância, é Augusto Cury, porque ele fala muito, é um médico psiquiatra que todo mundo conhece. E aí, quem quiser, gente, tem um blog do Augusto que é Mentes, com TH. E aí, se você botar assim, Mentes com... Consciência social na criança, só isso, no Google, Mentes, consciência social na criança, você vai ver o blog dele. A gente tirou boa parte disso que a gente está apresentando aqui do material do Augusto Cury, tá? Isso aí. Então bota o slidezinho. Porque o Augusto Cury relaciona a consciência social com inteligência emocional. Então, uma criança, um adulto que desenvolve consciência social significa que é uma pessoa com uma inteligência emocional maior, né? Uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Vamos lá, que eu tenho que aprender aqui o que é... os 5 temas. Gente, dá pra ler os temas aí? Manda um joia aí, um coração, qualquer coisa aí. Não, acho que você tem que botar grande. Pra gente... Não, porque... Eu gosto da gente falar. Para as pessoas verem. Pera aí, se dá pra ler, manda um joia. Se não dá, eu tô vendo por aqui. Se não dá pra ler, fala que não. Eu tô vendo por aqui, não dá. Vambora.
Então, eu vou falar do primeiro tema. Ó, todo mundo falando que dá pra ler. Carol que tá causando intriga aqui na nossa live. Simbora. Aí, Maju tá no time da Carol. Vamos lá. Primeira coisa, tá? A gente vai trocando. Cada um fala um aí pra gente passar por isso. Ele tá uma semana lendo e relendo isso. Eu vou ficar calada fazendo carinho na Dori. Cadê? A Dori tá atrás de você. Ela tá aqui, ó, parada. Ela não entende. Que conversa estranha é essa? Simbora. Pronto. Então, tá aí grande. Vamos seguir. Primeira coisa. Empatia social. Empatia social nada mais é do que a empatia mesmo, tá? Então, é um termo pouco usado, mas dizem que no século que a gente está vivendo agora, a empatia é a característica mais valiosa numa entrevista de emprego, por exemplo. Por que eles falam isso? Porque a empatia nada mais é do que a capacidade de uma pessoa se colocar no lugar da outra, de uma pessoa enxergar uma situação do ponto de vista de outra pessoa, mesmo que sejam pessoas totalmente diferentes, mesmo que a realidade seja totalmente diferente. Então, essa questão de empatia, como é que a gente desenvolve isso na criança? A gente desenvolve quando, por exemplo, uma criança, pela idade que for, mordeu um amiguinho, bateu no amiguinho, tirou o brinquedo da mão do amigo. Nesse momento, quando você, pai, mãe ou cuidador, você intervém falando assim, olha, o amiguinho ficou triste, morder dói, bater dói, você ia gostar se doesse em você? Então, você cria esse ambiente da empatia e a criança começa a pensar dessa forma. E se fosse comigo? Ele se coloca no lugar do outro. E aí ele já começa a pensar. Se eu ganhasse uma mordida, eu não ia gostar. Isso aí. Se fulaninho tomasse o brinquedo da minha mão, eu não ia gostar, eu não ia ficar feliz. E ao mesmo tempo, não é só coisa ruim. A criança entende também que se eu tenho um brinquedo em casa e se eu não tivesse nenhum brinquedo e alguém me desse um brinquedo, alguém compartilhasse aquilo comigo, eu ia ficar feliz. Então, a cabeça da criança começa a funcionar dessa forma. A neurociência explica isso. A criança começa a enxergar tanto o bom quanto o ruim. Então, é aquela criança que às vezes está comendo um lanche, alguma coisa, e vê uma outra criança que está com fome e ela parte da vontade dela de compartilhar aquilo, porque ela entende o que está acontecendo. E dentro do conceito de empatia, também está a questão de prever sentimentos, de prever conflitos. Então é uma pessoa que é muito mais antenada no ambiente que ela está vivendo e ela é muito melhor para prever conflito e intervir antes que esses conflitos aconteçam. Então, você acha que é muito difícil para uma criança entender que tem alguém passando fome? A criança tem capacidade de entender isso se ela tiver consciência social. Não precisa chegar alguém e falar, estou com fome, me dê comida, para a criança entender. Se é uma criança que tem isso desenvolvido, a criança ela vê o meio que ela está vivendo, identifica, né, o que é uma cara de fome, né, a fisionomia de uma pessoa que está com fome, o comportamento, porque ela se coloca no lugar. Poxa, eu ia estar irritado se eu tivesse com fome, eu ia estar mal-humorado se eu tivesse com fome. E ela consegue perceber isso ao redor dela e uma outra característica que está incluída no conceito de empatia é a proatividade. Então, antes que o conflito aconteça, a pessoa, a criança, ela intervém para resolver isso. E é por isso que quando você procura muito aí sobre entrevista de emprego e tudo mais, dizem que a empatia é a característica mais valiosa, porque formam-se líderes bons, porque é um líder que consegue enxergar a situação por diversos pontos de vista, é uma pessoa que consegue controlar conflitos, consegue controlar
problemas ali naquela comunidade. Então é uma criança, uma pessoa com uma inteligência emocional muito evoluída. E olha como isso é importante a gente fazer desde pequeno. Quanto antes começa os pais, os cuidadores despertam para isso, de desenvolver empatia social, maior é o benefício. Quanto antes você começar a treinar isso numa criança, mais a criança vai desenvolver essa habilidade. Gente, é um termo muito novo e tudo mais, mas assim, as experiências mudam você. Imagina na cabeça de uma criança, gente. A gente pode falar que a gente ficou a primeira vez que a gente foi pro sertão, a gente ficou mãe, chegou agora, né? Muito importante, tô de olho. A gente ficou 36 horas no sertão. E foi o suficiente para ser um boom de consciência social na gente. E a gente, a princípio, só tava indo pra desenvolver um projeto e pra, dando uma coisa legal que a gente fez, assim, na vida. Só que foi tão impactante aquela experiência de 36 horas, gente. E aí, quando eu penso que eu tive essa experiência com 25 anos, eu imagino na cabeça de uma criança você começar a desenvolver isso. Como vamos gerar seres humanos melhores se a gente levar em consideração a questão de intencionalmente desenvolver a consciência social. Entende? Porque quando é criança, a gente que expõe essas experiências ou não. E é claro que o nosso xodó é o sertão, mas a gente pode desenvolver isso em vários ambientes, expondo a criança a várias situações, e isso é perto de casa e tudo mais. Não é teórico, é prático, mas dá pra fazer perto de casa. Mas quem tiver a oportunidade de levar o seu filho ao sertão, leve o seu filho ao sertão, leve o seu filho à África, à Índia. Por sinal, a Melinda Gates fala no livro dela, que é O Momento de Voar. Gente, que livro sensacional, que mulher incrível. Eles têm a fundação, Bill e Melinda têm a fundação Gates. E aí, ela relata no livro dela que ela queria entender a situação das mulheres na África. E ela morou uma semana com a filha dela, que na época acho que tinha 11 anos, mais ou menos, dentro da casa de uma família. Ela falou que o que aqueles 7 dias transformou a vida da filha dela, mudou a cabeça dela. E como isso é importante, pode ser uma viagem, pode ser algo perto da tua casa, mas assim, se você tiver com seu olhar atento para isso, você vai ver oportunidade para expor seu filho, enfim, a criança com que você convive. Gente, o que é isso que tá acontecendo aqui? Acho que ela quer ficar famosa, não é possível. Sai, Dória. Dória, a gente não tem... Então vamos lá. Segundo tema. Segundo tema não, né? Segundo ponto. Que é a consciência de conflito. O que é isso? Por que isso é importante também? A consciência de conflito é você tratar com a criança como que ela está reagindo a uma situação de conflito. O Augusto Cury fala muito isso, de que os conflitos, eles são passageiros. O importante do conflito é como que você vai se posicionar diante dele. Porque o conflito vai passar, mas a sua reação diante daquele conflito pode gerar prejuízos que vão permanecer por muito tempo. E você pode tratar isso já com a criança. Que gritar não adianta, que a melhor forma de resolver um conflito é conversando, que não adianta chorar sem se expressar, porque você não vai conseguir resolver isso. Então, trazer isso numa linguagem que a criança entenda, mesmo que, eu tentei 2 vezes e não deu certo. Isso é um trabalho de formiguinha. Deixa eu dar um exemplo que exemplo gruda, gente, sobre essa questão de consciência de conflito. Você começar a moldar a criança quando você vê ela reagindo a algo. Conheço um pai que virou pra filha, a filha se chateou muito com alguma coisa e ela chegou pro pai, e aí eu vou chamar ela de Carol, tá? Essa filha. E aí essa criança chegou pro pai berrando, chorando, e aí o pai olhou pra ela e falou: Carol, papai não entende gritos, papai entende palavras, papai quer te ajudar, mas você pode usar palavras, porque com gritos não tô entendendo. Gente, a menininha, que ela não tinha nem 5 anos, engoliu o choro e expressou o que tinha acontecido. Você começa a moldar isso na criança, você começa a moldar os conflitos que a criança tem. E aí, consequentemente, eu não preciso nem falar, vou falar,
nível de ansiedade diminui porque você sabe como você vai sendo treinado a reagir, a se expressar, como você reage a cada conflito. Gente, se você começa esse treinamento cerebral com 5 anos, que o conflito é pegar a minha boneca, gente, você vai sendo moldado ao longo da vida e aí os conflitos, você reage melhor na fase adulta, onde os conflitos de fato são grandes. Então, assim, é algo para começar a entender agora. Gente, e a gente sabia que essa live não ia ser igual a live de primeiros socorros, que ia ter um monte de visualização, mas, gente, olha como isso é importante. A gente reclama tanto da falta de amor ao próximo, da falta de consciência, dos inúmeros problemas que a gente tem de preconceito, sabe? Mas a gente, na verdade, não quer discutir sobre isso. E a gente precisa discutir sobre isso. Isso aí, o quanto antes, melhor. O terceiro ponto, tratamento social. Tratamento social entra muito na questão de empatia, né? De você comunicar à criança de que existem pessoas diferentes, de que existem conceitos diferentes e é importante ela aprender a lidar com isso, é importante ela se relacionar com pessoas diferentes e ela entender que todos são seres humanos, que todos são iguais a elas, que todos querem ser tratados de forma respeitosa, querem ser tratados bem, que muitas coisas que alegram ela, alegra outra pessoa também, mesmo que seja uma pessoa diferente dela. Então, conversar sobre isso desde pequenininho é muito importante, tá? O quarto ponto, que é o que eu achei mais interessante, eu não tinha parado para pensar sobre isso, só depois que eu fui estudar que eu li, que é a expansão social. É exatamente a questão da viagem, a questão de você expor a criança a um ambiente, a uma cultura diferente. E isso não é você ir para outro lado do planeta, não. Às vezes, existe uma cidadezinha próxima da sua que tem costumes diferentes, que tem uma comida diferente, que tem um sotaque diferente. Tudo isso tira a criança daquela bolha que ela vivia de pai, mãe, irmão, avô, e posiciona a criança num mundo que é totalmente diferente do mundo dela. Principalmente quando você expõe a classes sociais diferentes. Isso é muito, muito legal. Aqui no Brasil, a gente, de cor, a gente não tem tanto isso, porque a gente é bem misturado. Nos Estados Unidos, não. Dá pra você fazer isso de crianças brancas andarem no bairro de crianças negras. Pelo menos em Ohio, tem lugares que a gente viu bastante isso. Aqui no Brasil, não tem isso. Eu acho, inclusive, que a gente não entende tanto como ser doloroso pro americano, porque lá é muito real, gente, bairro de negro, bairro de branco. Mas a questão de expor a classes sociais diferentes, isso é muito interessante. E pros dois lados, sim, não só a criança da classe A conviver com a criança da classe C, mas a criança da classe C ser exposta a conviver com a criança da classe A. Por exemplo, gente, por que tanta criança que é bolsista em escolas muito boas, que seria só da classe A, que escolas de R$3.000, gente, tantas crianças ficam mal de serem bolsistas, porque, gente, a nossa sociedade é doente. E, na verdade, essa exposição, ela precisa ser feita com cuidado, mas ela é uma forma de tratamento e é uma forma de ensinar não só para as crianças, mas mostrar que nossa sociedade está com sérios problemas. Isso aí. Então, falando ainda da questão da expansão social, procura isso perto da sua cidade, sotaques, comidas, comportamentos, exponha os seus filhos, as crianças que você convive a isso. Principalmente onde tem refugiado, né, Rafa? Por exemplo, aqui no interior de São Paulo tem uma comunidade super... Acho que tem mais de 1.000 pessoas morando nessa comunidade, de venezuelanos e haitianos. Então, assim, vê onde tem refugiado e tal. Próximo. É o próximo? É porque isso que eu ia falar, esses temas, gente, eles se interligam. Isso não é matemática, que você divide o negócio assim, conjunta, isso se interliga. Então, e isso é muito legal. Isso torna a coisa um pouco mais complexa e difícil, às vezes, de entender, mas esses pontos, de fato, se interligam. Então, Rio de Janeiro eu não sei ainda, mas provavelmente tem local de refugiado. É muito interessante. Então assim,
procure ativamente isso. Um passeio de família. No Rio de Janeiro, por exemplo, quem mora mais ali para a parte do litoral, só de você ir para Petrópolis, que é frio, que as pessoas andam de casaco, e isso pra gente que é do Rio já é super diferente. Então, assim, expor a criança a isso já faz o horizonte dela aumentar, ela já consegue enxergar. Poxa, eu fui num lugar onde todo mundo andava super agasalhado, era muito frio. E aí ela começa a fazer essas comparações e quando ela se depara com uma situação muito diferente da realidade dela, ela vai trazer aquilo à memória. Sei lá, vamos dar um outro exemplo, um lugar que neva. A criança chega num lugar que neva, ela vai lembrar, poxa, lá em Petrópolis todo mundo andava com bastante casaco. Aqui as pessoas precisam botar mais casacos. Então, o comportamento da criança diante dessas situações, ela vai melhorando. A criança ela consegue enxergar o mundo de uma forma melhor, tá? E o último ponto, que é o comprometimento social. E nessa parte eu queria muito ouvir de vocês. Manda pra gente aí se você já se envolveu com alguma atividade social perto da sua casa, se você já foi para algum lugar. Posso dar exemplo? Pode, vai. Por exemplo, eu lembro que foi muito legal pra mim isso. Minha mãe, quando eu tava na adolescência, minha mãe escolheu um bairro mais simples na Baixada Fluminense. E aí minha mãe começou um projeto, eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos. E aí minha mãe começou um projeto de Dia das Crianças, todo ano de Dia das Crianças, era um projeto pontual. E aí nesse projeto a gente fazia assim, lanche, aí tinha cachorro-quente, bolo. Gente, o bolo era horrível, mas era feito com muito amor, porque era a gente que fazia. Cachorro-quente, bolo, pipoca, brincadeira e tudo mais. E aí eu lembro que uma vez eu tava trabalhando e aí minha mãe falou assim, Carol, você vai ficar distribuindo cachorro-quente. Falei, tá bom. E aí comecei, aí eu só recebi o cachorro-quente e passava. E aí eu lembro que me irritou, que chegou um menino e ele tinha mais ou menos a minha idade. Chegou um menino e ele pegou 5 cachorros quentes. Como é que é o plural? Passa. Hot dogs, 5 hot dogs. Isso aí, passa direto. E não era hot dog mini, galera. Minha mãe é generosa, era um hot dog desse tamanho. Um menino no quinto. E eu olhei pra ele, aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, ele está no quinto. Aí ela, tem hot dog pra todo mundo? Eu falei, tem. Ela, então distribui. Aí eu, beleza. Eu fiquei irritada, eu falei, pô, garoto sem noção, comendo 5, poço sem fundo, não sei o que. Aí depois minha mãe virou e falou assim, olha o conceito de empatia. Carol, quantas vezes você pode comer cachorro quente no mês? Eu falei, mãe, toda sexta a gente come cachorro quente, né? Ela Você sabe quantas vezes ele tem a oportunidade de comer cachorro quente no ano? Aí eu, sabe? E, cara, eu tinha 13 anos e eu não percebi que, cara, ele comeu 5 vezes porque era a oportunidade dele. Eu não me coloquei no lugar dele. Eu não pensei, por que ele comeu 5 cachorro-quentes, 5 hot dogs? Porque ele esfomeado, porque, cara, ele não jogou comida fora, gente. Entende como pode ser algo simples que você pode expor o teu filho e colocar uma pulguinha assim na cabeça dele e aquilo ser uma bomba atômica e transformar. Cara, eu vivi isso há muitos anos atrás, né, gente? E eu não esqueci disso. Então, acho que isso pra vocês. Isso, ó. A Dani já colocou aí, ó. Se envolveu com um projeto da igreja na comunidade local no Dia das Crianças, mas não tinha filho. Isso aí. As igrejas são locais muito, muito prováveis de você conseguir um projeto para se envolver. Igrejas, as escolas públicas. E a igreja, desculpa, Rafa, mas a igreja é interessante porque o ponto de conexão é fé. Então tem muita classe social diferente, isso é muito legal, gente. A gente trabalhou com jovem de igreja e é muito legal na hora do lanche você perceber isso. Tipo assim, tem gente que quer ir pro McDonald's, mas tem gente que não tem dinheiro para ir pro McDonald's. E aí você começa a olhar como eles reagem a isso. Não, cara, então se ninguém pode, vai todo mundo pro basicão, então a gente divide lanche. E olha como a gente tem que estar sensível até a essas mínimas coisas, assim. Mas é um ambiente muito rico para esse tipo de convivência. Igreja, escola, a maioria das escolas públicas tem atividades no Dia das Crianças, no Natal, orfanatos. A gente foi procurar saber aonde ficavam os orfanatos da nossa cidade
quando a gente já tinha terminado a faculdade. Então, assim, procure. Às vezes os orfanatos, os locais de acolhimento, eles precisam de coisas bobas. Às vezes eles precisam de pano de chão. Às vezes eles precisam de balde, de vassoura. Às vezes eles precisam de voluntariado de pessoas, assim. Isso aí. E, gente, olha que loucura. E a gente gosta de expor o nosso erro para as pessoas entenderem isso. Cara, a gente foi criado dentro de igreja, então tinha essa exposição. A gente fez faculdade de medicina, então tinha Cissa, que fez faculdade com a gente, sabe de quanto projeto a gente participava, com Selma, ia não sei aonde. Mas a nossa cabeça, de fato, demorou para virar sobre isso, entende? Então, como é importante a gente começar a discutir isso e pensar em intencionalmente expor a essas situações que vão trazer essa questão de consciência social, principalmente pensando a longo prazo nas crianças. Tá, então, na prática, como é que você vai desenvolver isso na sua casa, com a sua família? E é para ir todo mundo mesmo, tá? Peraí, deixa eu fazer um merchan, gente. Esse aqui que acabou de entrar é o meu sogro, MAPH12. Você pode escolher para onde você quer ir de experiência social com essa pessoa. Temos a opção o quê? Venezuela não, Bolívia, que ainda tem contato lá, Índios, Sertão, Índia, África. Se você quiser fazer uma viagem impactante, você quero ostentar, eu quero fazer uma exposição de consciência social com meu filho, fala com essa pessoa aqui, ó, MAPH12, que ele pode te encaminhar para qualquer lugar desse mundo. Então vamos lá, na prática, né? Como é que você pode fazer? Óbvio que agora com o coronavírus é o tempo de pesquisa. Pesquisa o que está sendo programado para quando a quarentena acabar, você já começar a desenvolver já isso. Fazer a as escolas, né? Sim, as doações podem acontecer. Mas as escolas públicas, na maioria das vezes, elas têm atividades, elas precisam de voluntários. Você pode procurar orfanato, asilos próximos da sua casa. Existem muitos orfanatos que, sendo orfanatos do governo e tudo mais, eles não têm placa, eles não fazem propaganda de que ali é um local de acolhimento de menores. Então você precisa procurar ativamente isso, aonde fica, ligar, se estão precisando de ajuda, se estão precisando de algum material, às vezes precisam de caderno, às vezes eles precisam de roupas, e aí você pode ir lá com seu filho, com seus filhos mais novos, mais velhos e tudo mais, e conhecer o lugar, conhecer a instalação, ver o que mais você pode participar, o que mais você pode ajudar e ser parte daquilo ali, né? Fazer parte do que está acontecendo. Pera aí, rapidinho. Deixa eu trazer só uma polêmica aqui. Eu vou contar uma história pra vocês, que eu nem conversei com o Rafa, mas eu vou expor essa história. A gente sempre gostou de criança, desde o início da faculdade. E aí a gente sempre que era pra fazer plantão, alguma coisa assim, coisa que tinha coisa social, mutirão, era de criança, a gente ia. Só que a gente nunca foi num orfanato. E aí eu tive que... A gente teve que... Foi um confronto pra gente, assim. Por que a gente nunca tinha ido no orfanato? A gente nunca tinha ido no orfanato por egoísmo. Porque eu ia ficar muito triste se eu fosse no orfanato e visse aquelas crianças. E aí eu ainda preciso ser curada disso. Eu não tenho coragem de ir em asilo. Eu não tenho coragem, só que é um egoísmo que precisa ser curado. Por que a gente foi parar no orfanato? Porque a gente se apaixonou por um menino e avaliou... e a gente queria adotar esse menino. Só que, enfim, por N motivos, que é outra live, a dificuldade de adoção no nosso país, a gente não conseguiu adotar. Mas a gente foi exposto, por amor a esse menino, a começar a ir para o orfanato que ele estava. Gente, claro que dá um aperto no coração, não vou mentir, gente. Mas o que aquela experiência de ir algumas vezes no orfanato gerou na gente... Então, assim... Pense no motivo, e aí eu não tô falando só da criança, porque a criança reage muito melhor do que o adulto aí no orfanato, no asilo, por exemplo. Mas pense no motivo por que você nunca foi no orfanato, porque você nunca foi no asilo. Avalie isso de verdade e se exponha a isso. Antes de pensar em, quando eu tiver filho ou vou levar o meu filho, pense por que você nunca foi no orfanato. Isso aí, é muito importante. Então, a gente deu aí alguns exemplos.
A gente ouviu pouco vocês, eu queria ouvir mais relatos aí. Se você nunca fez, nunca se envolveu em nada, diz pra gente aí, eu nunca fiz. Tenho vontade de fazer. Quais são as preocupações aí de se envolver? Isso tudo é muito importante, porque isso faz diferença. Às vezes são experiências muito pequenas, são experiências muito rápidas, mas que mudam a forma com que você e principalmente os seus filhos, né, as crianças, elas vão pensar dali para frente. Então, a nossa conversa ela é basicamente isso. A gente queria trazer o geral, né, da importância de você expor as crianças a criar uma consciência social, a criar uma importância, né, um cuidado com a sociedade, com as pessoas que estão ao redor dela, para que elas sejam adultos melhores, para que se tornem adultos melhores. E isso é o que a gente mais precisa hoje em dia. Então... Mostra a surpresa. Essa live vai ficar gravada, tá? Manda aí para as pessoas que precisam ouvir sobre isso. E hoje a gente tem a surpresa master, que tava todo mundo esperando, tava todo mundo ansioso. E também a caixinha ainda tá lá no seu story? Carol vai botar uma caixinha agora no story dela para você mandar seu e-mail. A gente fez a cartilha de primeiros socorros. A cartilha tá pronta e a gente vai mandar, só que a gente precisa mandar por e-mail para a cartilha chegar direitinho. Então, faz logo aí. Então, outra caixinha de pergunta para as pessoas botarem o e-mail lá no story. Não, mas tem que sair daí. Abre lá o story da Carol, vai ter uma caixinha de pergunta, põe seu e-mail que a gente vai estar enviando a cartilhazinha com o e-mail. Obrigada, o e-mail Jéssica. com a cartilhazinha, tá? Ó, a doutora Isabela compartilhou aqui uma situação com a gente, ó. Desde que eu nasci, vou a algumas creches com a minha madrinha levar roupas, brinquedos e comida no Dia das Crianças. Hoje, essas crianças que têm a minha idade já têm filhos e estão nas creches. Viu, ó? Como é importante, tá vendo? Como isso marca as pessoas. Ó, aí, ó, a Joelma botou, nunca fui no orfanato, pois não queria chorar. Joelma... E Joelma, eu vou dedurar, Joelma tem 3 filhos. Joelma, lancei aí um desafio para você conversar, pensar. Joelma, a grande questão é, o que tá em jogo, né? É o seu choro ou é uma experiência para uma criança do orfanato que pode mudar a vida dela? Às vezes uma conversa, uma troca de experiência que você vai passar para aquela criança, um abraço, isso pode mudar a vida daquela criança dali para frente. Aquele abraço, aquela conversa, um presente, não é um presente caro, não é nada disso, uma coisa simbólica. E pode mudar para sempre. Pode virar um marco na vida daquela criança, para aquela criança percorrer um caminho totalmente diferente do que estava predestinado para ela. Eu tenho uma foto no meu Instagram que eu tô em pé de costa e tem um bebezinho no meu colo. Aquela foto foi tirada num lixão e aquele bebê mora praticamente dentro do lixão. Mas tudo que é feito naquele lugar, todos os cuidados que são ofertados ali, todos os cuidados de amor que são ofertados naquele lugar, não definem que o lixão vai traçar o destino daquela criança. O lixão é só um detalhe, porque quanto mais aquela criança for exposta ao amor, quanto mais aquela criança for exposta à sabedoria, a pessoas com caráter, a pessoas que querem... Isso aí, o ambiente fornece também situações para a criança crescer e amadurecer. A partir disso, aquele lixão vai se tornar uma vírgula na história daquela criança. Aquela criança não tem limite aonde ela vai chegar. Então, Joelma, tá aí um desafio lançado para você. Isso vai ficar gravado, que a gente ainda vai contar o seu relato visitando um orfanato. Com seus filhos. Com seus filhos, com seu esposo, ainda carrega... O Baby Kit tinha não. Deixa eu contar uma coisa aqui que eu lembrei sobre essa história da Joelma. Eu lembro que uma vez, uma mulher que eu admiro muito, uma baiana que desenvolve um projeto no Chad, que é um país
terrível. Ela virou e falou assim, e aí, quando vocês vão pro Chad? E aí eu virei pra ela e falei assim, fulana, a gente vai com o quê? A gente não tem estrutura e pra ir eu não vou mudar a vida das pessoas. Mas na verdade, eu morria de medo de ir pra África. Ainda não fui, só fui a passeio, mas tenho muita vontade de ir. Depois dessa conversa, eu falei, quando a oportunidade aparecer, eu vou. E eu falei pra ela, pra que eu vou, fulana, sem medicação, sem estrutura, e por ir eu com diploma não faço nada. E eu lembro, gente, da altura que ela tava, diferente, eu lembro tudo daquela situação. E ela olhou pra mim e ela falou assim, Carol, você chegar lá, as pessoas saberem que você atravessou um oceano para ir olhar elas, para escutar, mesmo que você não consiga fazer nada pela saúde delas, você vai estar depositando esperança na vida daquelas pessoas que te verem, que souberem que você atravessou um oceano por amor a elas. Gente, quando aquela mulher falou isso, eu paralisei assim, e os olhos dela, sabe? Cara, aquela frase dela me fez pegar o meu medo, jogar para trás e falar assim, cara, quando tiver a oportunidade a gente vai pra África. Entende, gente? É sobre, cara, o que você pode gerar em alguém. Pô, eu vou me colocar em segundo plano. E o quanto isso precisa ser replicável, gente. Eu sei que só tem tipo 14, 15 pessoas agora nessa live, mas por favor, faz um drive mental, coloca uma nota mental para que toda hora se lembre. Consciência social, empatia, que isso não seja só um discurso, mas como, sabe, que na sua vida você olha, poxa, eu posso desenvolver empatia, eu posso ensinar meu filho empatia, amar mais o próximo, gente, porque a gente precisa demonstrar isso de fato. Então, assim, a gente já tá acabando, todo mundo que tá aqui, que tá assistindo, a gente desafia vocês a procurarem um projeto social para vocês se envolverem, para vocês irem participar. Óbvio que vamos respeitar a quarentena, mas procure um projeto, se envolva e assim que você voltar de lá, quando você estiver no caminho para casa, manda uma mensagem pra gente, escreve pra gente como é que foi a sua experiência, porque tão importante quanto saber fazer uma manobra de desengasgo, é importante você expor os seus filhos e a você mesmo a ter consciência social. Isso salva tantas vidas quanto saber desengasgar. Então, isso é muito importante. Então, isso, Marisa. Essas 15 pessoas que estão escutando podem começar um progresso. É isso mesmo. Pode fazer a diferença na vida de muita gente. Isso aí. Então, a gente vai ficar por aqui. Manda lá, entra lá no story da Carol assim que sair. Vai ficar salvo, Ana. Depois você pode assistir com calma. Entra lá no story da Carol, manda o seu e-mail pra gente mandar a cartilha. Manda essa live pra um monte de gente que tem filho, que a gente tem que falar de consciência social. Isso aí. Então, gente, diz se não ficou linda. Essa é a capa. Essa é a capa, tá meio disforme aí, mas essa é a capa da cartilha que vocês vão receber por e-mail. Tem todo o resumo da nossa semana aí de primeiros socorros e vai ser top para você ter essa cartilha guardada, consultar sempre que precisar, tá bom? A gente já vai lançar a data da nossa próxima live. A gente ainda tem aleitamento materno, a gente está preparando uma live sobre abuso sexual na infância. Assustadora, a gente não imaginava que a gente ia conseguir juntar uma galera tão top para falar sobre isso e vai ser demais. Então fica ligado aí, porque assim que a gente confirmar a data, a gente vai trazer aqui para vocês. E vai ter diário, de Pedro, gente. Hoje, 35 semanas, a gente tá pensando como vai fazer esse diário de Pedro, mas a gente vai fazer. Tá bom? Então, beijo, até a próxima. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, traz pra gente no direct.